Muito bem. Muito bem, já estamos ao vivo aqui. Boa tarde a todos aí. Nós estamos aqui com os amigos, com os irmãos, né? Lançando uma proposta e conversando um pouquinho, né, sobre todos os assuntos possíveis. Né, hoje nós temos aqui, além de como pastor, né, como terapeuta também, psicólogo, trabalhando com dependência química, atendendo muitas pessoas, né, nessa jornada aí já vai para o 5º ano já. E já com uma vasta experiência também, né? Adriana, Rose, Fernando, com veredas antigas, né? Trabalhando os traumas emocionais, ajudando as pessoas a encontrar sentido de vida, a serem curadas. Nós estávamos aqui, boa tarde a todos, né? Primeiro, boa tarde. Todo mundo aí, quem for ver essa live, vocês vão ver que essa conversa aqui vai ser rica, né, em conteúdo. E mais cedo aqui a gente já estava conversando sobre testemunhos, a gente testemunhando, né, de uma pessoa aqui. A Adriana trouxe um casal aqui que passou pela Igreja Peniel, experimentou veredas antigas, né? Sim. A gente também fazia 48 horas, 30 horas, a gente começou com 12 horas, 30 horas, 48 horas, enfim. E aí a gente vem agregando, né, porque hoje eu sou psicólogo, a Adriana é terapeuta sistêmica, né? Nessa área da sistêmica, ela vai explicar um pouquinho pra gente. A Rose, terminou, Rose? Terminei. Você terminou a terapia cristã, né? Uhum. Vai falar um pouquinho sobre essa terapia cristã. Muito boa também. Muito boa, né? Eu vi lá a formatura, né? Vocês tiveram a formatura, né? Foi. Com o pessoal, muita gente fez lá e tudo. Fernando, terapeuta conselheiro, né? Na área da dependência química. Ingressando agora na psicanálise. Já tem 6 meses, né, Fernando? Tem. Já tem 6 meses vocês estão... A pastora também está fazendo e tudo. A gente está investindo. Depois que entra na área de terapia, não tem jeito não. Está sempre cursando, fazendo algo diferente, buscando, verdade. Né, mais conhecimento. A gente acha que tá bom, a gente vê algo na gente. Conhecimento nunca é demais, né? Sempre tem algo. Buscar mais, sempre está agregando, né? É verdade. Deus tem confiado muita gente, né, nas nossas mãos, né? Famílias, né? Bastante gente. Grupo de prevenção, a gente está com um grupo de prevenção na igreja, todos os sábados às 18h30, fazendo um trabalho ali. E a gente tem que nos capacitar. Tá tendo a conferência não sei se eu falei com a Adriana aqui, tá tendo a conferência da Ângela Siri. Tá tendo a formatura, né? Acho que a formatura da última turma dela. Exato. Tá tendo lá. Foi ontem, acho que é ontem e hoje. Hoje eu tava vendo uma palestra com um doutor lá, eu acho que ele é pediatra, nem psiquiatra não é não, eu acho que é pediatra. E aí elas estão fazendo uma conexão, eu vi a André Verbon lá também. Ah, não vi não. Eu vi a André Verbon, vi outro doutor, né? Eles conversando ali, fazendo um bate-papo. E aí o que acontece? Uma doutora Larissa lá, uma mulher chamada Larissa, estava falando dessa capacitação. A gente precisa capacitar. A gente precisa fazer cursos, né? Pós-graduação. E então a nossa visão já é essa, né? De estar ampliando conhecimento, unindo, né? As abordagens, eu costumo dizer as abordagens mesmo, né? Porque acaba uma completando a outra, né? Exatamente. A gente começa a trabalhar, aí a gente vai vendo que as abordagens, uma sempre ela vai complementar uma outra. Aí acaba que na hora que a gente une tudo isso, né? A gente trabalha essa união também, a gente tem grandes resultados. A gente tem tido, né, pastor? Com certeza, com certeza. Eu tava conversando com a Adriana aqui, a Adriana pode falar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente está trabalhando com feridas emocionais, né? As 5 feridas emocionais, os traumas. A gente tem um grupo aqui, por exemplo, que a gente vai começar a ir a 4 horas, né, Fernando? Aprofundando as raízes dos problemas das pessoas e trabalhando as feridas emocionais. A gente está trabalhando com o conceito de criança interior, né? Criança vulnerável, criança interior. E então, na abordagem da terapia do esquema, por exemplo, nessa abordagem que eu escolhi para trabalhar na psicologia,
Eu trabalho com os modos esquemáticos e com a criança interior, né? Criança vulnerável, criança raivosa, criança indisciplinada, enfim. E a sistêmica, né, Adriana? Também tem esse conceito, né? A psicanálise. Talvez a terapia com a cristã. questão da raiz do problema, né? E a raiz do problema sempre ela está na criança interior, que está, né, nos traumas que ocorreu lá na infância e que não foram tratados, né? Exato. E precisa rever essa situação. Exatamente. Essa semana eu estava participando de um evento e a pessoa falando assim que a gente não pode viver de passado. Que a gente tem que olhar para o alvo e seguir em frente. Sim, concordo que a gente tem que olhar para o alvo e seguir em frente. Mas para mim seguir em frente, eu preciso resolver o que estava por resolver lá atrás, né? A própria palavra de Deus fala, né? Volta onde tu caíste. Isso, exatamente. Então, se eu tenho que voltar, se a palavra fala que eu tenho que voltar, né, para resolver, se eu não resolvo, eu não consigo fluir. Não adianta, sempre vai ter algo que vai me prender, que vai me puxar. Exatamente. Né? Agora, quando eu consigo ter essa consciência de que preciso voltar, olhar para o problema, olhar para a situação ou para o trauma, seja o que foi que me prendeu nesse lugar, né? Aí eu consigo deslanchar, porque aí eu olho para aquilo. Quando eu olho, eu tomo consciência do que tem me impedido de caminhar, de prosseguir. E eles falam que a consciência é a primeira coisa para o processo de cura, sabia? A pessoa sabe. Porque quando eu tenho essa consciência, o que é primeiro dentro, quando a gente fala da consciência sistêmica? As 3 regrinhas básicas ali, né? As leis sistêmicas, né? Que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Exato. Né? Então, quando eu olho para esse sistema, eu entendo que eu preciso pertencer a algo. Como que eu vou prosseguir num caminho se eu não me sinto pertencente a ele? Exato. Se eu não me permito, né, ser incluída, eu não me permito incluir pessoas no meu convívio, no meu meio, né? E trabalhar isso. Para deslanchar. Porque uma coisa que a gente vê muito na terapia cristã, pastor, que eu achei muito interessante, é a abordagem assim, quando Jesus vai tirar alguém, o que ele fala? Ele vê a pessoa, mas ele pergunta, o que queres que eu te faça? Ele não chega e faz, né? Ele não chega e faz. Ele está trazendo Isso. Ele está trazendo a consciência. Consciência, né? A pessoa precisa saber, né? Porque Jesus, lógico que ele sabia o que a pessoa queria, né? Na hora que você bate o olho, você sabe o que a pessoa quer. Mas aí ele trazia a consciência. O que queres que eu te faça? E entra aquela questão do falar. Do falar. Exatamente. Ele sabe o que você quer, então o que você fala. Exatamente. Preciso lançar a palavra. Quer consciência, mas quer que você fala. Verbaliza, né? Verbaliza. A terapia trabalha, né? A terapia trabalha. Eu preciso trazer o que está invisível para mim ou para quem está à minha volta. Eu preciso trazer a existência. Exatamente. E eu só trago a existência quando eu falo. Interessante, eu ouvi uma frase, e eu acho que, não sei se vocês já ouviram isso, que a infância é um chão que a gente pisa a vida toda, não é? Sim. Então, imagina qual que é o chão que as pessoas estão pisando. Eu ouvi falar isso aí. Entendeu? E assim, as pessoas às vezes estão depressivas, ansiosas, né? Com problema com a dependência química, com problema nos relacionamentos, e mal sabe que tem uma origem, né? Tem uma raiz. Elas estão pisando num chão de negligência, de traumas, né, que aconteceram lá na infância, que perdidas, totalmente perdidas. As pessoas, o que as pessoas, quando elas nos procuram para terapia, né, que estão precisando de ajuda, o que é a primeira coisa que elas perguntam? Qual que é a primeira coisa que elas falam? Eu estou sem chão. Isso, né? Eu estou me sentindo perdido. Tá em situações que não sabe como trabalhar, como passar. Às vezes ela até consegue olhar, mas não sabe para onde se direcionar. Exatamente. Aí é onde entra a nossa parte. Você trazer a consciência para que ela possa entender, né, que ela precisa olhar para a situação. Com certeza. Mas olhar com consciência. Ter coragem de tocar na ferida. E o que eu vejo assim, às vezes,
Tem pessoas que tentam distorcer a situação de que não precisa de Deus. E não tem jeito, mesmo dentro da terapia, por mais que a gente às vezes não aborde a palavra Deus, ele sempre está ali presente, ele sempre vai ter que direcionar essa pessoa para Deus. Porque é corpo, alma e espírito. Se eu falo de espírito, eu estou falando de parte espiritual. Não tem jeito. Então, por mais que a pessoa tenta correr da situação espiritual, não tem jeito. Não, e assim, entender. Tanto porque, gente, a teoria, a logoterapia, né, do Viktor Frankl vai falar sobre isso, que o homem ele é um ser bio, psico, socioemocional e espiritual. Então, assim, eu estava apresentando para eles, eu já falei para você, Rose, eu acho que eu já falei para o Fernando também, daquele projeto que a gente tem de imersão, né? Aquele projeto de saúde integral, né? Da saúde integral, programa Imersão Saúde Integral, visando essas 3 áreas, entendeu? Espiritual, corpo, alma e espírito, entendeu? Porque não tem como, uma tá ligada na outra. Não, o espiritual tá ligado no corpo, a alma. A gente não tem nenhum ser sem espírito e sem alma. Exatamente. Todos nós temos, né, o espírito e a alma. Se a gente for e os traumas da infância, né, o terreno da infância que a gente passa por ele, o que ficou na alma. Exatamente. Como é que eu não olho para isso, né? Das memórias, né? Na alma, na psique. Alma é psique, né, gente? Ficou na alma. Como a gente estava falando aqui antes, né? Quando eu olho para esse casal que eu citei e ver como que ela olhava para a situação e não se permitia ter o que ela está vivendo hoje. Viver a parte financeira que ela vive hoje. Né? Para mim que conheço a situação ali, vi de onde ela saiu, as coisas que ela conseguiu combater no caminho e chegar hoje, às vezes até a gente mesmo, que já tem essa consciência, você chega ali e olha para tudo que mudou, para tudo que conquistou, você fala assim, nossa, mas às vezes até a gente tem que ter o cuidado de não pecar no sentido assim, nossa, mas não é muito, né? Não, mas está mediano, né? Porque é essa questão de visualizar. Né? Eu vejo. Ontem eu até estava lendo. Muitas coisas. Ontem eu estava lendo um material lá e falando. Vai conversando, parece que o Pretinho chegou aqui, o Carlos. Eu vou chamar ele para a roda aqui, o bate-papo. Pode ir conversando. Da questão do eu, você falar do eu. Tem duas diferenças quando a gente fala do conversando, eu sou terapia, vai ser aqui hoje. Eu sou capaz, com soberba, bem, pode passar em frente à câmera. Mas o eu da capacitação, de entender que... Senta aqui do lado do Fernando, aqui, Pretinho. De entender que eu sou capaz para fazer sem passar por cima do outro. Buscando vencer os meus limites, as minhas dificuldades, as minhas limitações. Porque é diferente do eu vou fazer para te agredir, eu vou fazer para te mostrar que eu posso. Não, eu não tenho que te mostrar que eu posso, eu tenho que entender que, para mim, eu sou capaz de vencer minhas dificuldades sem afetar o emocional do outro com rancor, com mágoa. Porque a gente não precisa nem pensar em afetar o outro, fazer pelo outro. Porque só eu mesmo, eu tenho muita coisa que eu pensei. Só eu mesmo. Não crescer pro outro. Não crescer pro outro. Crescer pra você. Isso, eu nem preciso olhar pro outro. Porque quando eu olho pra mim. Pode chegar pra cá, chega mais. Eu já tenho muita coisa pra mim. Eu já tenho. Tranquilo, pastor. Tá, né? Tá ótimo. Meus esquemas, meus problemas, eu vou ficar ainda. Então, não, aí eu não vou mesmo, não. Deixa eu só apresentar aqui o nosso famoso Pretinho. Pretinho é o Carlos Henrique, né? Carlos Henrique. Para os íntimos é Pretinho, né? O Carlos Henrique hoje, ele está no processo, né? Em tratamento, e hoje a gente convidou ele para trabalhar conosco lá na comunidade terapêutica. Tá gostando, né, Pretinho? Tô, demais. Bom demais, né? Desafio novo, né? Um desafio novo, né? E tá sendo um desafio mesmo, né? Tá. Trabalhar ali com os meninos, com os acolhidos, né? Mas é prazeroso, é maravilhoso, né, Pretinho? É prazeroso. Então, tem luta, né? Mas a gente é recompensado, né?
Com certeza. O mais tratado não é a gente, né? Não eles. É verdade, é Eles verdade. acham que é eles, né? Eles acham que é eles, não é a gente. Mas, na verdade, quando a gente se dispõe a Isso. trabalhar com pessoas, a gente Aí sempre é mais acontece, tratado do que a pessoa que você está trabalhando. Isso, é isso que eu ia falar. Ô, Carlos, o Fernando sabe disso. Isso, o Fernando sabe disso. Como que esse processo de cura, o que as pessoas não entenderam. Quando você trabalha em prol do próximo, em prol do próximo, quem é primeiro curado é você. Entendeu? Eu aprendi isso muito, muito cedo, né? Nessa jornada. Então, às vezes as pessoas, elas não entendem isso. Que a cura também dentro do processo está em você ajudar o próximo. E é bíblico também. A palavra de Deus fala que é o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o amor, né? É o amor, o acolhimento, né? Quando você está acolhendo, quando você está aconselhando alguém, quando você está ajudando alguém, entendeu? A cura está passando por você, entendeu? Você é o primeiro a ser curado. Então é muito importante, muito importante. Isso é terapêutico, tá? Isso é terapêutico. E que bom que você está gostando, Carlão. Amém. Continua firme, focado no propósito. A gente está falando aqui sobre o processo mesmo, né? Sobre várias coisas que a gente está abordando aqui. A Adriana é terapeuta sistêmica, né? Familiar. A Rose é terapeuta cristã. E o Fernando, em formação, nós podemos dizer assim, Fernando, você já é um terapeuta psicanalítico, entendeu? Você já é informação, entendeu? Informação. E na prática tem bastante. Na prática, na prática já tem. A gente vai, né? Eu também estou fazendo psicanálise, né? E a hora que a gente começa ali estudar, abordar, a gente pensa, não, mas isso aqui eu já trabalhei, isso aqui eu já vi, não desmerecendo o que a gente está aprendendo, mas tem muita coisa que a gente já viveu na prática. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nossa, essa situação eu já passei. Então agora você vai vendo os vídeos, vendo as aulas, fala, nossa, aí você pode agregar aquilo ali mais aprofundadamente. Exatamente. É o que eu estou fazendo. Tá gostando, Fernando? Demais. É bom, né? Tem muito conteúdo bom. A psicanálise é um... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A terapia do esquema, não sei se eu já falei isso, certamente eu já falei, mas vamos lembrar aqui. A terapia do esquema, do Jeffrey, ele traz... É integrativa. Por que eu gostei e amo a terapia do esquema? Porque é uma abordagem que reúne tanto a TCC como a terapia cognitivo comportamental, dentro daquele modelo lá de Beck, né, que é pensamentos, crenças, reações físicas para mudar comportamento, e também tem a psicanálise. A psicanálise, esse método avaliativo que você volta lá na infância, né, para avaliar, para investigar. Você vai ver todos os métodos, ele sempre tem, ele tem que voltar na infância. Ele te leva. Não tem como. A Ângela fala. Porque acho que é onde também a pessoa tem formação, né? Na infância tem todo o processo da formação, de aprendizado, de atendimento. E tudo que você passa ali, você guarda. O adulto já nem tanto, porque ele já aprendeu muita coisa, ele já tem experiência e consciência de muita coisa. E a criança, ela absorve tudo, né? E é algo assim, que eu até comentei com o Fernando essa semana, quando você vê um casal em crise, em conflito, não é um conflito um com o outro. Eles não estão, não é o adulto, é as duas crianças. Nossa, isso aí eu já entendi há muito tempo. Então, a hora que você olha essas duas crianças, que você começa a alinhar as duas crianças, que as feridas é da criança. Você sabe que o relacionamento pai e filho, né, mãe e filha, são duas, em conflito, são as duas crianças vulneráveis. Entendeu, Pretinho? Então, é as duas crianças vulneráveis no problema do relacionamento. Porque se fosse dois adultos saudáveis, não teria um conflito. Teria um conflito, sim. Mas o adulto saudável, o adulto saudável seria, a forma de lidar seria diferente. Porque, por exemplo, de forma saudável. Se eu tiver um problema, não é a Rose adulto com o Fernando adulto. Exato. É a criança da Rose que passou por uma situação e não foi resolvida com a criança do Fernando. Senta e começa a dar birra. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem. A gente entende, né, dentro todas essas abordagens,
a psicanálise, que é a terapia do esquema, tem a TCC, a psicanálise, a teoria de Bowlby, que é uma teoria do apego, que fala do apego, que vai a terapia do compromisso, da aceitação, e a terapia do apego, que vai da relação do filho com a mãe, né? Então todas essas abordagens numa só, que é a terapia do esquema. E para um objetivo, gente, é mudar os padrões, entendeu? Os padrões disfuncionais. Porque o esquema é uma estrutura, né, muitas vezes rígida, de padrões um padrão de funcionamento cognitivo, emocional e comportamental. O que a gente tem, por exemplo, na dependência química? O que a gente quer mudar na vida de uma pessoa que tem compulsão, que tem a dependência? Um padrão. Vamos imaginar o seguinte, um padrão, por exemplo, de desconfiança. Entendeu? Se tornou um padrão. De onde veio esse padrão? Onde ele começou a ser estabelecido? Na infância. Entendeu? Através de um vínculo que não foi seguro com o pai, com a mãe. O dependente químico, a maioria das vezes, ele deixa a criança falar mais alto que o seu adulto, né? Exatamente. Então, igual ultimamente, eu escuto a minha criança tá falando mais alto que, tipo assim, empurra por qualquer coisa, tipo assim, o pretinho adulto não faz isso, mas o pretinho criança tem que se portar. Exatamente. Embaixo muito de frente, sabe? Não sabe lidar com Não sabe lidar com a frustração, com o certo não, tudo tem que ser do jeito dele. Olha isso que Isso é a criança pretinho. O pretinho adulto não faz isso. Então, Mas o criança... se tornou um padrão que está repetindo na vida adulta. Entendeu? E esse padrão, como que a gente muda esse padrão? A gente vai disponibilizar claro, o processo, hábito, rotina, né, Fernando? Rotina que vai trabalhar o hábito e as técnicas em cada abordagem. e mudar o estilo de vida, né? Técnica vivencial, que é técnica experiencial, que muitas vezes a gente vai ter que voltar lá no trauma e resolver lá, né? Talvez um abuso, por exemplo. Por que as pessoas fogem, gente, do processo? Porque elas não querem reviver a dor novamente. Elas não permitem, né, tocar as feridas mais profundas da alma dela. Mas tem algumas vezes que a gente não quer inconsciente, né? Nem sempre é consciente, né? Não, Rosinha. E outra coisa, é muita coisa inconsciente. Eu acho que é só 10% é consciente, o resto é tudo inconsciente. Tudo inconsciente. E as pessoas ficam tentando se livrar da dor, né? Porque vai ter que mexer lá na ferida. Entendeu? Então, mudar esses padrões, gente, vai no processo, a pessoa vai ter que ir para a terapia sistêmica, ir para um terapeuta do esquema, ir para uma terapeuta cristã, ir para um terapeuta cognitivo-comportamental. Entendeu? E como ele está falando ali, né, na sistêmica, ele fala que a falta de pai e mãe gera o vício. Mas não é que ela gera o vício em si por ele ter tido, é a dificuldade que ele teve com uma mãe que também teve dificuldade com pai e mãe. Exato. Quando o senhor volta na paternidade. Aí eu queria que você começasse a falar sobre isso. Da questão da área, se a mãe foi rejeitada, se a mãe foi abandonada, o que ela vai oferecer para esse filho? Rejeição, né, abandono. Então ela não consegue, esse filho ele não consegue receber da mãe o que ela tem de melhor, ele vai receber o que ela tem, o que ela recebeu. Então a mãe, a função da mãe é nutrir, para que esse filho, né, nutrir com amor, com carinho, direcionar esse filho. Né? Apresentar o pai tem que mudar, mas aí por isso se chama consciência sistêmica. A partir do momento que você busca ajuda, entendeu que você precisa de mudanças, e aí você não tem como fazer essa mudança sozinho, mas tem pessoas, né, tem o psicólogo, tem o terapeuta, né, de forma geral, cada um com a sua abordagem ali, te trazendo conhecimento. Então a pessoa tem que ter essa abertura
de entender que ela precisa, às vezes igual a gente começou aqui falando antes de você chegar, às vezes a gente olha para o problema, não sabe, às vezes você vê assim, tem problema, eu entendo que eu não consigo romper, mas por que eu não consigo romper? Então agora eu entendi que eu não estou rompendo porque tem um problema, quem pode me ajudar? Exatamente. Aí agora eu preciso buscar ajuda. Aí quando você busca ajuda, aí você vai entender os seus padrões. Quais são as suas crenças limitantes? O que me limita? O que me impede de caminhar? O que me impede de fazer diferente? Né? E muitas das vezes por lealdade. Lealdade inconsciente. Se o meu pai bebia muito, eu não posso ser um homem que não bebo, que Vou estar traindo meu pai. Repetições de padrão. Repetição de padrão. Eu vou estar traindo meu pai, a família do meu pai. Como eu falei do casal aqui, né, anteriormente, fica preso, pensa assim, nossa, financeiramente, mas se eu ficar rico, se eu ficar, não vou dizer totalmente rico, mas financeiramente bem estruturado, eu vou ser o único que vou ser diferente. Como é que eu vou chegar com um carro top na porta do meu pai se ele não tem um carro para andar? Então eu não posso. Exatamente. A pessoa sente que ela está confrontando, né? Isso é verdade? Não. Não. Então, essa mãe, por não ter tido esse aconchego, esse carinho, esse amor, ela não vai fazer isso. E muitas das vezes, ela atrai um homem igual a ela. Exatamente. E aí, quando começam os conflitos, o que ela faz? Ela começa a denegrir a imagem desse pai para o filho. E qual que é o papel do pai? O pai é de lançar, de encorajar, de colocar esse filho no alto e impulsionar ele. Dando autonomia para ele. Mas o que a mãe faz? A gente, assim, até na consciência sistêmica, a gente fala assim que a mãe é a única que sabe quem é o pai. O pai, ele nunca tem certeza se ele é pai ou não, dependendo da situação. Quando começa disfuncional ali, lógico que um casamento, quando a pessoa quando todos se entram saudáveis ali dentro, né, normal, mas em relações que começa disfuncional, né, ela pode muito bem falar assim, o filho às vezes até pode ser seu, e ela fala assim, não, o filho não é seu, casei com você, mas o filho não é seu, e o filho é. Aí você fica naquela dúvida, e começa os conflitos, né? E aí, o que gera nesse homem? Falta de confiança, medo, falta de permissão, não posso falar não. Não, eu não falo não para nada, eu tenho medo, se torna um homem medroso. Aí ele não consegue. Aí aonde que ele vai buscar? No vício. Exato. O aconchego, o colo, né? A falta que a mãe e o pai fez para ele. Adriana, a gente participou, né? A Rose perdeu, né, inclusive. Foi longe, né? Nós participamos de duas organizações de sistema, né? A gente fala, vamos falar abertamente, o que eles falam de constelação familiar, que hoje a gente tem que começar a abrir a nossa mente, né, para essas ferramentas de Deus, pessoal. Na verdade, essa ferramenta, elas já são usadas por juízes, o senhor sabe, né? Que dependendo em situações de audiência que precisa chegar num consenso ali que não consegue, eles usam. O juiz, né, Adriana? Olha aí para você ver. Constelação familiar à luz da Bíblia, na verdade, é algo... Inclusive eu vi quando a Adriana começou a fazer o curso, né, com a Thalita, e eu vi muitos vídeos da Thalita e eu pude ver a beleza dessa consciência sistêmica, né, da constelação familiar, nos personagens bíblicos, né? Então ela constela, ela faz uma leitura, né, sistêmica dos personagens bíblicos. E aí a gente participou, a Adriana me levou agora para participar, Rose, Fernando, Pretinho, de uma ali podemos dizer, foi uma consciência sistêmica, uma constelação, né, com duas pessoas, com um grupo, né, em grupo. E que beleza, pessoal, que beleza que eu vi ali o terapeuta sistêmico conversando ali em grupo e organizando dois sistemas familiares.
Inclusive, Trabalhando a paternidade e a maternidade. Trabalhando a paternidade e a maternidade, com a filha o genro. O esposo e a mãe. Isso, o esposo e a mãe. E a mãe, né? O terapeuta até brincou, né? Agora você arrumou sua vida toda, organizou com a mãe. Organizou. Rose, foi fantástico, assim. Eu fiquei maravilhado, sabe? Vendo como que a pessoa que está ali sendo trabalhada, né? O sistema dela está sendo organizado, como que a pessoa fica assim, adquirindo essa consciência, é libertador demais. É muito libertador. E libertador pra gente que tá ali assistindo, né? O sistema se organizando, ele explicando, né? Essa dinâmica familiar e tudo, e a pessoa adquirindo a consciência e sendo liberto. Exatamente. Entendeu? Nós participamos de uma, né, Adriana? Eu participei de uma desse com o mesmo terapeuta. Com ele, com o mesmo, Rodrigo. Eu cheguei a participar mesmo. Eu entrei no campo. Eu fui, não lembro. E assim, a gente acha que... Eu senti. Eu senti algo assim, não sei dizer, mas eu entrei ali dentro do sistema do campo. Que é tudo científico, né, Adriano? Filho, pai, não sei quem que era. Eu senti aquilo ali, falei, gente, esse time é muito forte. É fortíssimo, é fortíssimo. O pastor que participou por último. Não, deixa eu falar uma coisa para vocês, porque cada um, né, tem a visão, né, a Adriana, a Rose, o Fernando, o Pretinho aqui nunca estudou, não fez faculdade, não estudou TCC, não aprofundou na terapia do esquema, na psicanálise agora, que o Fernando está estudando e tudo, mas a beleza, gente, de como essa consciência sistêmica, esse trabalho com a constelação, ela organiza, ela entra dentro da TCC. Ela traz o equilíbrio dentro da lei, né? Isso. Você sai você entende que você pertence, precisa pertencer, incluir. Aí quando entra a hierarquia, que é a ordem, traz a ordem, né? O mais velho tem procedência, então não é só o mais velho como pessoa, o que veio antes de mim, eu preciso organizar isso. E quando eu organizo isso, entendendo essa hierarquia, eu trago o equilíbrio. Que é o dar e o receber. Se eu dou, eu não tenho que dar pensando que eu preciso receber. Tem que ser natural, eu tenho que dar. Porque se eu dou sem esperar nada em troca, automaticamente eu também vou receber. Deixa eu explicar só um negócio para vocês entenderem aqui, Adriana, até para a gente explicar para o pessoal. Por exemplo, bem rapidinho aqui para vocês entenderem, ó. Quando a pessoa não... A gente fala na terapia do esquema que as pessoas... Como que os esquemas são desenvolvidos? Os esquemas são ativados quando as necessidades básicas não foram satisfeitas na infância. Quais são as necessidades? Para vocês falar por alto. Aceitação e conexão, que é acolhimento e amor incondicional, que o pai precisa oferecer para a criança. Autonomia e competência, que é o apoio e o auxílio que o pai tem que oferecer. Os cuidadores, né? Não só os pais, porque às vezes a criança nasce no lar tem que ser criado pela avó, né? Limite realista, que é a flexibilidade do equilíbrio. A criança precisa ser disciplinada. A criança precisa ter liberdade para expressar suas emoções e essas emoções serem validadas. E lazer e espontaneidade. O que acontece quando o esquema disfuncional, quando o esquema é ativado? Quando o esquema é desenvolvido pela ausência das necessidades básicas que não foram supridas. Só passando aqui rapidinho para vocês entenderem. Antes do senhor o senhor falou assim da questão ali dos pais. Certo. Mas a gente tem que pensar no fator que tem criança que às vezes a mãe morre ali na hora do nascimento. Isso. Acontece alguma situação, o pai também morre e os avós vão criar. Isso. Esse avô, ele tem que ter esse entendimento também de que para que essa criança receba, né? Porque às vezes tem criança que ela vai receber do avô, né? Da mãe, esse suprimento. Com certeza. Mas vamos imaginar o seguinte, Adriana, se um filho perdeu o pai, o que ele vai sentir? Um dos primeiros esquemas disfuncionais, que é padrão, gente, lembra que esquema é padrão, é abandono e instabilidade. A alma sente, né? Não tem jeito. Exato, olha, o indivíduo... Aqui, ó, o indivíduo tem a sensação de que a qualquer momento poderá ser abandonado ou trocado pelas pessoas importantes de sua vida. Muitas vezes o medo do abandono pode ser
não pode ser muito, pode ser muito claro, prevalecendo apenas o sentimento de que relacionamentos importantes cedo ou mais tarde terminarão. Apega-se a essas pessoas importantes pelo medo de perdê-las ou então se afasta delas para evitar o medo da perda. Tem dificuldade de suportar ausências de pessoas chatas, porque às vezes perdeu o pai na infância, ou o pai não deu, né, não aceitava, não era presente, trabalhava muito, enfim. Então a criança cresce durante toda a infância não tendo vínculo seguro com os pais e desenvolve esse esquema aqui de abandono e instabilidade. O mais interessante é que dentro da terapia do esquema a gente tem as técnicas, o trabalho para a gente identificar o esquema, para a gente combater o esquema, e junto com a abordagem da sistêmica, a pessoa, ela observa, ela pode olhar para a crença limitante dela. Porque é uma crença. Ela cresce com a crença de que ela pode ser abandonada a qualquer momento. Né? Porque aqui tem um aspecto da rejeição também, né? O abandono também, porque é diferente da ferida do abandono, é uma, da rejeição é outra, mas sempre tem uma ligação. Tem uma ligação, entendeu? Então, assim, a gente trabalha de uma forma que tanto ou na terapia do esquema ou na sistêmica familiar, certamente lá na terapia cristã, entendeu? Fala sobre porque aí em algum quando momento tem o abandono, você falou aí que o indivíduo ele deixa de ter relacionamentos, né? Exato. Às vezes ele termina relacionamentos, tanto isso na área profissional, né, emocional, ele deixa de ter relacionamentos, porque se eu terminar primeiro, se eu deixar primeiro, eu não vou ser abandonado de novo. Não, aqui, Rosa, a Adriana estava falando de pessoas, pelo medo, o medo do abandono, leva a pessoa a 3 estilos de enfrentamento, que são mecanismos de defesa. Quando ela, por exemplo, resigna, que a gente fala, ela paralisa, já viu aquela pessoa que aceita o esquema na vida dela, a pessoa que aceita o esquema, né? Esse padrão, ela aceita esse padrão, então ela vai escolher parceiros instáveis também. Isso. Não comprometidos, indisponíveis e com alta probabilidade de abandonar. Isso. Em geral, se apaixonam obsessivamente por esse tipo de pessoa. E esse pontinho que o Adriano estava falando em questão da mãe, né, que a mãe passa isso para o filho, inconsciente, a mãe nesse esquema, ela escolhe o pai para o filho que vai repetir esse padrão. Exatamente. Porque a única pessoa que tem a capacidade de escolher o seu pai é a sua mãe. Exato. O senhor não escolheu seu pai, eu não escolhi meu pai. Quem escolheu foi a mãe. Então a mãe, quando ela entra nesse padrão, ela escolhe o pai também dentro do mesmo padrão que o dela. Exatamente. E isso repete na vida do filho. Olha que interessante isso aqui, ó. Quando ela resigna, é onde a gente vê aí, né? Às vezes a gente até ouve falar assim, os opostos se atraem, não é os opostos, não. Não, Os inimigos iguais. Exatamente, repetindo os padrões. Aí quando a pessoa evita o esquema, ela esquiva de todo relacionamento íntimo. Isso. Essas pessoas aí, né? A gente usa até uma expressão ficando pra titia, né? 50 anos, 60, sem relacionamento. Às vezes o quê? Pelo medo de ser abandonado. Entendeu? Tem um padrão que começou lá na infância. Então ele evita. Ela não vai ter relacionamentos íntimos. Não vai ter. Vive isolado. Ou hipercompensa, que é lutando contra o esquema, agarrando-se em parceiro que o sufoca. Além de querer controlá-lo. E possessivo e ciumento. É aquela pessoa que está no relacionamento e é possessivo, é ciumento. Entendeu? Controlador. É a codependente, né? Exatamente. É a codependente. Entendeu? A gente trabalha tanto, que a gente fala tanto. Agora, gente, o universo. É engraçado que às vezes a pessoa fala questão de vício, a pessoa acha que vício é só um cigarro, é uma droga. Isso é um vício. Não, é um vício. É um vício. É um vício. De si. Com certeza. Não, a gente fala sobre isso, Adriano. Lá no grupo de prevenção, a gente fala, né? Que é a droga. A droga do codependente é a codependência, é a dependência emocional. Que ela não abandona, ela não consegue abandonar. Não consegue. Gente, agora, o universo é tão grande, dentro dessa questão dos esquemas, que são 18 esquemas disfuncionais, divididos em 5 grupos. Então, se a pessoa não tiver consciência disso, se a pessoa não tiver consciência do padrão, como que ela vai se libertar? Entendeu? Como que ela vai se libertar? E no relacionamento, gente?
Por isso é importante a terapia, que Exato. A pessoa que tá, o terapeuta, o psicólogo, seja quem for que estiver orientando ali, a pessoa ela já conseguiu vencer padrões. Exato. Ela já conseguiu abandonar crenças limitantes. Então ela vai te mostrar um caminho para você seguir. Uhum. Porque tem pessoas que às vezes ela vê, ela fala assim, antigamente, né, antes de eu ter esse entendimento, eu olhava e falava assim, gente, como que pode uma mulher ficar dentro de um relacionamento onde o cara bate nela todo dia, ela tá sendo espancada e ela consegue permanecer nesse relacionamento? Como que ela sai? Ela tá hipercompensando. Quando a gente entende... Ela tá escravizada no padrão, Adriana. Quando a gente entende, a gente... Eu conheci uma mulher, gente, olha esse testemunho aqui. Eu conheci uma mulher que estava no 3º relacionamento onde o marido era dependente químico e batia nela. E aí, quando ela me fez uma pergunta, falou assim, nossa, eu não tinha consciência desse padrão. Ela falou pra mim assim, eu não tinha consciência. Eu já tô no 3º relacionamento, Pretinho. Repetindo. Entendeu? O marido batendo nela, o marido abusando dela. Entendeu? E dependente químico. Gente, não tem... a gente trata dependente químico, tem 36 anos. A gente ama, entendeu? Acolhe as pessoas e tudo mais, mas só que é o seguinte, as pessoas precisam entender essa dinâmica. E aí eu fui falar pra ela, falei assim, porque você tá vendo que se tornou um padrão? E você tá atraindo inconsciente, por mais que ela busque um marido lá, ideal, o marido que ela fala, não, agora eu quero um marido que não vai me bater, um marido que não seja dependente químico, mas ela atrai. Por quê? Por causa da hipercompensação. Eu tô lembrando aqui da constelação lá aquele dia. Eu não lembro qual foi a queixa inicial da senhora, mas a hora que ela falou, que ele fez a pergunta lá pra ela, né, da mãe, e ela, não, eu sempre dei muito bem com a minha mãe, eu não tenho problema com a minha mãe. Mas a mãe nunca olhou pra ela como filha, como não dava o carinho. Como é que era sua mãe? Não, minha mãe, assim, nossa, se a gente falasse alguma coisa, não teve assim, quem na hora ali, não é engraçado, mas se tornou engraçado. Foi engraçado, não, foi engraçado. A gente ria, mas assim, tudo num ambiente muito seguro, um ambiente muito tranquilo. A gente ri, na verdade, porque a gente também... Mas ela falava assim, era uma senhora, né, e falava assim, não, eu não tenho trauma. Eu falava, o terapeuta sistêmico, né? Eu não tenho trauma. Aí ela ia contando a história dela, aí o terapeuta falava assim, nossa, só não tem trauma. Como é que é isso? Contando a relação dela. A minha mãe, a gente tinha que levantar cedo e fazer isso. Se não fizesse, nossa, ela olhava pra gente, e como que você via isso? Não, mas assim, mas era o jeito dela. Não, mas eu não fiquei com trauma disso. Não, mas... Gente, todo mundo tem trauma. Não, é isso aí. Não, tem gente que não, Rose. Tem gente que não entende isso. Tem gente que assim, olha pra você ver. Tem gente que foge tanto, né, das feridas, dos problemas e tal. Fala assim, eu não tenho problema, não, eu não tenho trauma. Não, minha vida tá resolvida. Gente, o Gabor Maté, ele tem um livro chamado O Mito do Normal. Hoje nós temos uma sociedade, entendeu? Que normalizou conflito, normalizou trauma, normalizou depressão, normalizou ansiedade, normalizou problemas. Sabe aquela pessoa que fala assim, você pergunta a pessoa mesmo, de fato, como que você está? Ah, estou com uns conflitos lá no meu relacionamento, estou com conflito com a minha mãe, mas é assim mesmo. Mas todo mundo tem. Gente, isso é o mito do normal. Não é normal. Não é normal. O normal seria o quê? Qual que seria o normal, gente? As pessoas viviam o quê? Qualidade de vida. Relacionamentos saudáveis, Pretinho. Entendeu? Você ter um relacionamento saudável, você ter liberdade para falar não para as drogas e ficar bem com isso. Entendeu? Eu não conformo com o normal do camarada falar assim para mim, não, recaída, não é assim mesmo. Normal. Não é normal. Isso foi na minha cabeça. Entendeu? Não é, irmão. Não é normal. Agora, claro, para você sair desse mito, desse padrão que se tornou um padrão também para a sociedade, o que você tem que fazer?
Você tem que conhecimento, gente. Olha aqui uma coisa interessante. Os slides começam lá, aqui, ó. Primeira coisa aí, para todo mundo que está nos assistindo, ou vai nos assistir. Não, deixa eu voltar. Peraí. Lá no início. Tá voltando, gente? Não, tá voltando, não. Tá voltando aqui, ó. Tá voltando. Agora tá voltando. Lá no início, o que é mais importante? A psicoeducação. A primeira coisa lá, gente, ó, é o começo de tudo. Psicoeducação. Conhecer seu mundo. Conhecer seu mundo interior. Não, tanto assim, a gente nunca conhece tudo, né, pastor? Porque a gente faz terapia. A gente trabalha com terapia e a gente faz terapia, né? Com certeza. Porque é necessário você fazer. Exato. Você nunca vai conhecer tudo. Conhecer o seu mundo interior. Proporcionar uma explicação para esse funcionamento, para esse padrão. Por que a minha vida tá desse jeito? A gente estava falando aqui mais cedo, né? Por que eu tenho uma escassez na área financeira, por exemplo? Por que eu procrastino? Por que eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço? Gente, é uma explicação para tornar o quê? Consciente. Essa palavra aqui, eu estava trabalhando com os meninos lá sobre essa palavra, consciência. Consciência do seu problema. Compreender suas dores, entender como elas estão relacionadas com seus problemas atuais e nomeá-las de forma que faça sentido para você. Entender como você está lidando com essas dores para se livrar desses comportamentos autodestrutivos. Gente, eu não sabia ficar calado. Eu não sabia. Dentro de um conflito, eu e a pastora lá. Eu não sabia ficar calado, Pretinho. Eu tinha que brigar. Sabe o que eu falava à pastora, Pretinho? Eu falava, você quer brigar? Então vamos brigar. Falar de jeito. Você quer brigar? Você quer briga? Então vamos brigar. Entendeu? Quando eu tive consciência, gente, a primeira coisa, eu acho que vocês também sabem disso. Quando você tem consciência que o problema não são as pessoas. Nossa, isso aí. Gente, isso é libertador. Não. Não é, Rose? Nossa. Você entendeu? Dividir, né? Com a gente. O problema é meu, que a minha ferida está sendo tocada. Isso. Entendeu? O que ele fez acionou dentro de mim. Isso é revelação. Mas você entende? Coisa. Então separa aí para ir em outras oportunidades, gente, porque aqui não vai esgotar, né? A gente vai fazer toda. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui bem. Já uma novidade para todo mundo aí que está na live. A gente vai. As meninas até vai fazer alguns cortes aí. Eu queria que fizesse esse corte aqui. A gente vai trazer uma novidade. Nós vamos trabalhar todo mês. Nós vamos ter uma live dessa, né? Com profissionais, né, nós mesmos, nós vamos trazer muito conhecimento. A gente tem uma bagagem, inclusive eu confesso que a gente estava procrastinando. Muita gente me fala, pastor, o senhor está com uma experiência vasta com veredas antigas. A gente tem a Adriana, né, com experiência vasta com veredas antigas, agora com consciência sistêmica. A Rose com veredas antigas, com terapia do cristã. Fernando com tanta bagagem, 7 anos limpo, né? 7 anos sóbrio. Eu 30 anos sóbrio. Né? Então, assim, nós precisamos fornecer conhecimento para vocês. Então, todo mês a gente vai ter aqui essas lives para trazer conhecimento. Tá? E o conhecimento, como eu estou dizendo, a psicoeducação é a primeira coisa e a gente vai trazer esse conhecimento para vocês. E esse ano ainda, né? Aí a gente vai marcar uma data, todo mês também nós vamos ter. Nós já estamos tendo aqui nesse local. É um local maravilhoso aqui. Nós temos uma sala ampla aqui, né? E eu já montei um grupo para tratar sobre traumas emocionais, né? Aprofundando os traumas, as raízes. Mas nós pretendemos fazer imersão. Estava passando aqui a visão para os irmãos, né? Para os profissionais aqui. A gente vai fazer uma imersão também no início, né? A cada 3 meses a gente vai fazer uma imersão até a gente conseguir fazer mensalmente para, fornecer conhecimento e tratamento, tá? Para todos que quiserem ser livres, para todos que quiserem resolver essas questões aí, desses traumas, desses esquemas disfuncionais, saber, né, como que funciona o seu sistema, né, e se libertar disso tudo. Então,
tá na hora, né? Tá na hora da gente começar a oferecer isso aí, porque a gente está vendo tantas pessoas, eu particularmente tenho visto os pacientes, por exemplo, meus pacientes, eu tenho confiado na mão da Adriana. Pra gente, vários já pacientes meus, eu já marquei e já fizemos, já constelamos, já trabalhamos essa questão da sistêmica na vida deles, e os meus pacientes estão maravilhados. A gente vai trazer inclusive, testemunhos vivos, né, de como essa consciência sistêmica, como que eles... Tem uma menina que eu estava falando agora para Adriana, que foi a última que a gente fez, a penúltima paciente minha, né? A gente vai falar o nome dela, vai gravar um testemunho. Ela falou uma coisa para mim, Adriana, que me marcou. Ela falou assim, não, hoje eu estou bem consciente daquilo que eu preciso fazer. Entendeu? Na questão sistêmica. Era uma pessoa que estava... Quando ela olhou para as crenças que limitavam ela. Ela estava ligada demais, né, na mãe, né? Na mãe. Ela estava ligada demais na mãe e ela se libertou, Rose. Uma menina lúcida hoje. E às vezes a pessoa, ela acha que ela não pode, por lealdade, ela acha que ela não pode falar não. Ela não pode abandonar aquela situação. Mas quando ela entende... Né? Isso vem para a consciência dela, ela se torna libertadora. É libertador demais. Libertador demais. Então... E trabalhar a terapia, pastor, o que é que às vezes assim, tem muitas pessoas que têm medo. Ou tem pessoas que acham que é coisa de gente louco, né? Até hoje tem. Apesar que eu falo assim, que de doido e louco todo mundo tem um pouco. Né? Até hoje tem essas barreiras aí. Fazer terapia não é fácil, não. Não é, porque é o que o pastor falou, ninguém quer olhar para a ferida, porque quando eu olho para ela, eu sei que eu preciso ir lá e levantar a casca dela. Exato. E tirar, porque debaixo da casca tá cheio de pus. Exato. E aí, a hora que eu tiro aquela casca, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que limpar o pus. Isso dói. Gente, mas assim, é transformador. É libertador. Ontem eu estava fazendo uma imersão online. E já tem 2 anos, né, que eu venho trabalhando, estudando terapia, sou muito curiosa, né? Aí tem 2 nada, você tá comigo desde a pandemia, desde a pandemia que a gente fez, eu comecei a fazer, fiz o curso de consciência sistêmica por causa dela. Eu mandei o curso para ela falou, não, você que vai fazer. Eu falei, não vou, e fiz. E de lá eu fazia, compartilhava com ela, e a gente estudando ali, né? Na imersão ontem eu fui ver que eu ainda tenho uma ferida que não foi tratada. Ontem, online. Então, assim, é um processo, é para a vida inteira. É verdade. E a gente precisa disso. Falei com o pastor, Rosa, eu participei lá, tô marcando uma constelação, já constelei outras vezes, mas fazendo a constelação lá também percebi que preciso olhar para algo que eu não estava querendo. Gente, eu entrei lá no sistema, até o rapaz, fui como é que fala, Adriano? A gente, quando entra lá, foi no campo. Fui no campo, né, e tal, representar, isso. Fui representar lá, e aí, algo simples. E eu vi algo, Deus me mostrou algo. Mas sempre assim. Entendeu? Algo assim. Você representou o pai? Eu não lembro. Não, o adulto saudável da pessoa. O adulto saudável da pessoa. Não, olha que interessante hoje. E domingo... Ninguém sem saber de nada. Não, presta atenção. E domingo, o senhor recebeu o seu pai ia ali te honrar. Nossa, Deus. Daquela forma ali, que ele foi te honrar ali. Nossa, meu Deus do céu. Minha criancinha assim, vulnerável. Destrava, não tem jeito. Que é isso? Pediu perdão. Ele pediu perdão por algo que a vida toda ele fez naquele domingo. Olha aí. Mas vocês entendem como que está encaixando as coisas? Mas é porque aí não tem como, pastor, não falar que não é de Deus. Não tem como. É uma ferramenta que eu creio, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus que permitiu, sabe, todas essas ferramentas, para a gente ir trabalhando. Porque, igual a Adriana falou, a consciência sistêmica, ela organiza o quê? Ela organiza o lugar da esposa, você tem que ir para o seu lugar. Não é? O homem tem que tomar o lugar dele. Você tem que reconhecer que o seu lugar de filho é atrás dos pais. Não, na frente dos pais, né? Porque os pais têm autoridade sobre a sua vida. É tudo que eu aprendi dentro da palavra de Deus. Na verdade, só vem reforçar. A Adriana sempre fala também uma coisa muito interessante, que a gente, eu particularmente, eu trabalho com veredas antigas, já tem 98.
98, Larissa, 97, vai fazer 29 anos. anos. 29 anos eu trabalho com Veredas Antigas, Fernando. E tratando traumas emocionais. Gente, o que é o Veredas Antigas? Veredas Antigas é uma ferramenta. Pastor Craig Hill trabalha lá as 7 fases críticas, né? É o desenvolvimento humano, gente. O que acontece? A criança não recebeu bênção dos pais. Isso. Necessidades emocionais, né? Validação, afeto, enfim. Essa criança, ela cresce com um padrão. Desenvolvendo abandono lá, os esquemas de abandono. Por isso que eu escolhi a terapia do esquema. Abandono, rejeição, abuso, enfim. Como que as pessoas vêm para o Seminário Veredas? Totalmente sem identidade, sem destino. Feridas, né? Feridas emocionalmente, entendeu? E o que nós vamos fazer ali? Sem destino. Elas vão ter consciência com os vídeos, consciência das feridas, e vai entrar num grupo pequeno para compartilhar a raiz de onde tudo começou. Pode você ver, gente, a psicanálise, a terapia do esquema, ali modificando, ali dentro do grupo. O que acontece? A pessoa abre, o Tiago fala, né, que quem quer ser perdoado, confessa a Deus, amém. É perdoado. Mas quem quer ser curado, confessa uns aos outros. Ao poder do grupo. Ao poder do grupo. Né? E no grupo acontece uma coisa fantástica. Quando alguém compartilha, outra pessoa ali também, né? Porque a gente costuma dizer que a história é a mesma, só muda o personagem. Identifica algum problema do outro, né? E aquela pessoa falando, expondo, o que a gente faz? Leva essa pessoa a ouvir a verdade. Né? Essa é a dinâmica do facilitador. O que é isso? Consciência sistêmica. Constelação. Isso, consciência dos padrões, consciência da ferida, consciência de tudo, e organização. Por quê? Porque lá dentro do grupo, o que a gente viu, eu particularmente já uma vida aí, 29 anos. As pessoas saem dali, o que elas vão fazer, gente? Curadas. Porque o pai abandonou. Na verdade, o pai não abandonou, né? Muitos pais não abandonou, na verdade. Né? Ela sentiu o abandono. Entendeu? Então ela sai dali o quê? Resolvida, ouviu de Deus, o que é a primeira coisa que ela quer fazer? Conciliar com o pai. Reconciliar com o pai, organizar o sistema. Exatamente. Entendeu? Agora com essa consciência. Eu preciso perdoar meu pai, eu preciso perdoar minha mãe. Então, assim, gente, tá tudo ligado. Vocês compreendem? Tá tudo junto, Entendeu? Tudo totalmente ligado. Uma ferramenta complementa a outra. Exatamente. Isso aí, ó, é a multiforme sabedoria de Deus, sabia? É a multiforme sabedoria de Deus. E isso a gente nem tocou, né? A gente vai deixar para um próximo, mas só dando uma pinceladinha, né? Aquilo que eu também não consigo resolver, que está a nível de alma, ela começa a interferir no corpo. Exatamente. As doenças, a psicossomática. E aí o corpo ele revela, né? Se a gente for entrar aqui, já não, mais, né? Mas, o corpo revela aquilo que está acontecendo dentro de você. O Freud fala, né, na psicanálise, que aquilo que não se fala, isso se torna doença. Aquilo que não é falado. Exatamente. Deixa eu ver. Que não expõe, que não trabalha, né? É uma enfermidade, é um episódio, é algo que vai atacar. Nós estamos fazendo uma live ali. E aí, ué, bom demais? Você estava lá? Vou no banheiro rapidinho aqui, peraí, só um pouquinho. Peraí que eu vou chamar vocês ali também. É a doença da alma, né? Câncer. Chega até e você vê, o câncer ele é tão forte a situação que quando tem pessoas que tá assim, que médico desengana e ela busca essa ajuda e tem essa consciência sistêmica, ela é curada. Mas por que ela foi curada? Olhou para o problema, olhou para o trauma, para a situação, e ela consegue. O que acontece muito é a depressão, né? Isso, também. Eu passei pela depressão e posso falar. Quando eu entendi, né, que foi no Veredas Antigas, foi a primeira ferramenta que eu tive acesso, né, uma ferramenta terapêutica, uma ferramenta de Deus, eu entendi que no Veredas eu ia olhar para mim, olhar as minhas dores, o que eu tinha passado na infância, que é o que a gente começou a falar aqui, foi onde eu comecei a ser curada da minha depressão. Né? Isso tem 14 anos já.
E foi um processo. Se eu não tivesse olhado, não tivesse tratado, que a maior ferida que eu tinha na minha vida, que era o abandono, hoje eu estaria até hoje, talvez, né, percorrendo o caminho da depressão. Eu falo pra vocês, né? Eu falo pra ele. Estamos terminando aqui. E aceitou, né, Fernando, que tinha algo errado, que precisava tratar, fazer mudanças, abrir mão de certas coisas que te impedem de caminhar, né? Porque também a gente tem que entender que quando eu olho para o meu sistema, vi o que está de errado, aí eu preciso entrar na parte da ordem ali, né? Vou começar a organizar. Então, isso aqui, esse tipo de amigo, não faz parte mais da minha vida porque ele não quer mudança e ele não quer caminhar comigo. Então, para caminhar comigo, tem que mudar, tem que fazer. Então, se ele não quer, sinto muito, não estou, né, querendo desmerecer você, porém eu vou em busca da minha melhora. Exatamente. Né? Eu demorei para entender que a gente tem que falar até as pequenas coisas que muda a gente. Às vezes você tem que falar não para pai e mãe. Pai e mãe, porque às vezes o pai e a mãe não quer, né? E você precisa. Então, tipo assim, não é que você está abandonando seu pai e sua mãe, mas se você vê que ir almoçar no final de semana na casa do seu pai e sua mãe, se todo final de semana vai te trazer um problema, então precisa começar a entender isso daqui. A gente vai almoçar, mas não vai ser mais todo final de semana. Quando eu estiver forte, bem, que eu conseguir lidar com a situação que entender emocionalmente, né? Então, até aqui eu vou falar não. Porque, tipo assim, a avó levou pra mim, a casa da minha mãe é hora de risco pra mim. Se eu ficar lá muito tempo, pode dar um problema grande. E é por isso que é importante também, né, os pais, quando é marido e mulher, né, os dois tratar, os pais, a família tratar também, né, porque tem esse agravante, né, que às vezes a pessoa, isso também não é a desculpa, né? Cada um tem que tratar a si mesmo. Mas é importante, a gente fala aí no grupo de prevenção, né? Que é a importância da família também tratar, né? A família, na verdade, a família, né? Você está falando, né? Pai, mãe, esposa, ela faz, no meu entendimento, você pode até me corrigir, pastor, eu entendo que ela é 50% da recuperação do dependente. Exatamente. Não tem como ser menos. Sabe? Talvez se minha esposa fizer, né, procurar ajuda, talvez se minha mãe fizer. Não é talvez. Não é talvez. Para eles não estão doentes, né? Exatamente, mas eles estão doentes, sabe? E a recuperação do dependente necessita desse conjunto, desse tratamento. Ele sozinho, ele não consegue. A não ser que ele saia do meio, né? Exatamente. A não ser que ele saia do meio sozinho, vá sozinho. E deixe todo mundo para trás. Às vezes eles não entendem do afastamento. Que é a necessidade, né? É necessário. Eu tô perto, eu tô... Se você tem problema com álcool, você vai fazer uma viagem com a sua família. Todo mundo da família bebe, vai levar a bebida. Vai te ser saudável ficar ali, vendo todo mundo beber e sabendo que você não pode beber? Exatamente. Se você conhece, sabe que aquilo vai ativar. Hoje uma semana, às vezes não é a bebida, mas é o... Vamos falar assim, às vezes eu estou pondo aqui a bebida, mas não é só a bebida. O cigarro, né? A questão, às vezes na área de adultério, mulher, você chega ali, a família ali tá ali, né? Pessoas que estão ali se portando ali, com a roupa que tá a postura dela, né? Te leva a pecar, você vai ficar ali olhando para aquela situação. Eu também muito forte, a proteção, ser protetor. Exato. Minha mãe é protetora demais, tipo assim, não deixa a gente fazer nada. Naquela bolha ali, se deixar, arruma a cama, faz um trem. Mas só falta carregando colo. Falta só carregando colo. E se faz um mal pra gente, que tipo, se pra ela não vê, tá normal. Mas então, aí a situação. Se você não dá conta de falar não, então é melhor que eu não fique todos os dias junto, que eu conviva o tempo todo junto. Né? É isso mesmo. Pessoal, vocês já perceberam então que nós temos assunto demais, nós temos muito conteúdo, muito. É verdade. Entendeu? Não vai esgotar, tá? Nós vamos encerrar aqui agora, a gente vai ter um grupo, né, aquele grupo especial, é um grupo muito especial mesmo, porque a gente está tratando o grupo dos corajosos, né? Chama um grupo compaixão, porque se tem uma coisa que cura, né, Fernando, é a compaixão, o amor. Mas assim, não tem como a gente curar algo, né, mudar um padrão e sem mexer nas raízes.
E aí esse grupo, então, tem essa proposta que a gente vai começar agora, das 4 às 6. Os irmãos aí que eu tenho, pacientes meus, né, que a gente tem atendido, que estão no processo também, no grupo de prevenção e tudo mais. Então nós vamos encerrar por aqui, tá? Deus abençoe a todos. Quero agradecer ao Fernando, viu, Fernando? Deus abençoe. Pretinho, Deus abençoe. Rosinha, Deus abençoe. Todo mês, viu, Adriana? Todo mês a gente tem um compromisso, então, marcado com vocês. E vamos continuar firmes, tá? Porque o nosso propósito aqui é vidas. Essa semana passada eu postei algo que o meu sentido de vida é ajudar vidas, né? É a minha missão. Nós temos essa missão de ajudar o máximo de pessoas a encontrar um sentido de vida, um propósito de vida, e pode contar conosco. E fica atento nas nossas redes sociais aí pro primeira imersão que a gente vai lançar nesses próximos... agosto agora não vai dar, porque a gente tem muito... Nós temos o evento, o Vencenaíra. Nós vamos ter o Vencenaíra, o Seminário Veredas Antigas, um seminário poderosíssimo, e vamos ter um impacto radical também, que a gente tem falado também sobre o impacto radical, é algo muito poderoso, e certamente em setembro lá a gente vai fazer uma imersão, então fique atento aí e divulgue para todo mundo. Deus abençoe, um beijo a todos. Obrigada. Muito obrigado. Deus abençoe. Maravilha, pessoal. Está na hora de iniciar o grupo, né? Rosinha, você ajuda a gente a... Deixa eu ver aqui.